enfim, junguiana, ela esteve acusada, né, de não se voltar a esses aspectos ou não se voltar prioritariamente a essas temáticas, né? E esse, além de ser, eu acho que a gente não precisa ficar defendendo ninguém, nem atacando ninguém, né, nem defendendo a área. O que a gente precisa fazer é um trabalho de avanço sempre, né? Onde a gente estiver, colocar nossa energia para aquilo avançar, né? E nesse sentido, pós-junguianes, enfim, pós-junguianas, pós-junguianos, têm trabalhado nessa perspectiva de aproximar a linguagem da psicologia analítica, que era considerada fundamentalmente clínica, com esses debates políticos, sociais, né, enfim, que outras linhas e abordagens adentram há mais tempo, talvez. Bom, então, nesse sentido, eu vou fazer aqui uma projeção, e aí vocês só me avisam se está ok. Deixa eu ver aqui. Eu tenho que pedir desculpas por uma coisa. Eu já tenho aula para vários lugares sobre gênero, né, psicologia junguiana, enfim, e aí, esse momento aqui, eu não preparei um slide só para essa fala, eu já busquei, e aí vai ter fala comigo, porque eu não vejo mais vocês. Tudo certo. Tudo certo, tá bom. O professor Carlos já me apresentou, né? Então, aqui eu não preciso fazer as apresentações. O que eu acho importante destacar, além do que o Carlos falou? Eu tenho um trabalho forte e que eu considero algo assim de uma trajetória de bastante tempo em análise de sonhos, então tem sido um trabalho bastante importante para mim, e o trabalho de psicologia junguiana e gênero tem também alguns anos, né, eu tenho encaminhado esse trabalho, eu fiz o pós-doutorado em estudos de gênero, eu trabalho numa das universidades com coletivos, né, LGBT, QIA+, QIAP+, enfim, coletivos feministas, coletivo negro, e aí, com isso, eu trabalho na mediação desses coletivos e sempre trabalhei numa interface entre religião e gênero, né, porque eu fui religião e direitos humanos, porque eu tive uma trajetória em estudos de religião, tenho, né, até hoje, e aí, com isso, eu sempre fui por esses caminhos tensos, né, entre o religioso, uma linguagem que se aproxima do sagrado e tal, e fui nessa mediação entre o político e o religioso, né, entre o militante e o sagrado, que é uma mediação super conflitiva, né, e que perpassa o nosso debate aqui hoje. Bom, a gente vai falar primeiro de revisões conceituais importantes, epistemológicas, né, da área da psicologia analítica, ligada a ânimos e ânima. Depois a gente vai passar um pouquinho pela questão da LGBTfobia, entendendo como um complexo cultural, né, também dentro da linha junguiana. Carlos, se você achar que não cabe, eu paro antes, tá? Daí você vê, tá bom? Aí eu paro antes, a gente foca só em ânimos e ânima. Se você achar que tem espaço, a gente amplia, tá? E também falar um pouquinho da construção da identidade de gênero no dinamismo entre sombra e persona, né? Foi isso que eu pensei para a gente tratar aqui hoje. E eu queria começar com algumas imagens da Frida Kahlo. A Frida Kahlo, ela tem sido evocada nas lutas feministas com uma certa frequência, e não à toa, né? A Frida se pintou muitas vezes, né? E ela utilizou essa perspectiva do próprio corpo, da própria história, né? A própria biografia, para debater questões contemporâneas à época dela, que, enfim, 1940, 1930, ali 1950, faz aí, ainda não chegou a um século, né, mas já faz uns 70 anos. E aí essas questões são muito atuais, né? Essa primeira imagem aqui, ela fala, né, unos quantos pequetitos, que são umas facadinhas, só umas facadinhas. É uma imagem chocante, né, para um recorte de jornal, na verdade, um recorte não, uma notícia de jornal da época de um homem que deu facadas na mulher, né, e que era mulher dele, enfim, e aí no julgamento ele falou, foram só umas
facadinhas. E aí ela pinta essa imagem à esquerda. Aqui à direita a gente tem uma imagem também muito clássica, que é o veado ferido, né? El venado herido, que é da Frida Kahlo, e que ela se pinta, né? Ela tem, ó, a Frida, ela tá aqui a cara dela e o corpo de um veado. E o veado é um animal frágil, né? Tem uma estruturinha, umas patinhas frágeis, né? Tem os chifres, então, quer dizer, é um animal todo marcado e na pintura dela ele está todo machucado. Então, mostra essa perspectiva, né, da dor do corpo, que a Frida sofreu muito, ela teve um acidente, ela machucou a coluna, e, ao mesmo tempo, a palavra veado é utilizada como um xingamento jocoso, né? A gente chama as pessoas, enfim, homossexuais, veado, né? Gays, né? Homens, homossexuais, homens. Ah, veado, desde que, enfim, sei lá desde quando, né? Mas isso na nossa cultura é muito forte, né? É um xingamento, é uma maneira de você ofender, né? E tem justamente uma analogia com esse corpo frágil, delicado e sensível, né, do veado, muito provavelmente, né? E aí é interessante que essa imagem ela foi utilizada por alguns grupos, alguns movimentos, né, que lutam contra a LGBTfobia, por exemplo, a transfobia, a homofobia, para mostrar, né, justamente esse corpo ferido, né, esse corpo ferido e socialmente visado, né, flechado. Bom, a gente tem outras imagens aqui que eu queria trazer também. Essa à esquerda é o autorretrato com cabelo curto, né, cortado, enfim. A Frida se coloca aí, em 1940 numa postura que era considerada para a época muito masculina, né? Uma vestimenta, um corte. Então, com essa pintura, ela desafia muito esses padrões do que era o feminino para a época, né? A feminilidade. E a Frida sempre, ela é conhecida pelas flores, pelas cores, né? Por tudo muito, muito exagerado, grandioso. Claro, segundo alguns conceitos, muito feminino, né? E ela se coloca, né? Ela coloca esse questionamento, né? Olha, outra versão de mim, né? E aqui à direita, uma outra temática muito importante nos debates de gênero, que é o aborto, né? A Frida sofreu um aborto, mas não foi um aborto, enfim, foi um aborto espontâneo, né? Que ela não escolheu. Não sei se também tem uma discussão enorme, né, da escolha também, mas, enfim, no caso da Frida foi um aborto espontâneo, ela, enfim, queria ter o filho, e pelo corpo dela, pelo acidente, ela não conseguiu, né? E aí ela mostra toda essa perspectiva em volta, né, da situação ali, o que está se passando, essas ligações, né? Esse é um outro tema muito sensível e muito importante para a temática de gênero. E, por último, eu trago uma outra imagem para a gente discutir aqui, da Frida também, né? Que é o abraço de amor do universo, a Terra, que é o México, eu, né, ela, a Frida, Diego, que foi o grande amor dela, também um pintor, e El Senhor Xolotl, que é um deus, na verdade, é um deus asteca, né, que vem dessa linhagem asteca. E aí, olha que interessante essa pintura. Vocês estão conseguindo ver aí, gente? Dá para ver? Estamos vendo bem. Tá bom. Essa pintura ela tem uma mistura, né, entre claro e escuro, noite e dia, sol e lua. Tem imagens, né, de mulheres lá no fundo, ali, bem no fundo, tem um rosto meio, né, que também no final está abraçando, né, tem um braço desse rosto, que seria uma mãe meio céu. Depois a gente tem no meio uma mãe terra, né, uma coisa meio, sei lá, Moana, né, que tem aquela imagem da mãe terra, essas mães terras que a gente vê, né, e enaltece. E aí a gente tem no meio uma mulher, né, a Frida,
tem muitas Fridas aqui, né? Tem um seio também, a Mãe Terra, ela tem um seio, né? Essa Mãe Terra cheia de plantas, ela tem um seio à mostra. E aí, essa mulher do meio, ela está carregando o bebê Diego, o Diego que foi o companheiro da Frida, né, na vida, enfim, fora da pintura, né? E aí ela representa o Diego como um bebê, né? Um bebê, e ele tem aí um terceiro olho aí demarcado, né? Na altura aí da testa ali. Então, essa imagem, ela vai reverberando várias representações de feminino e masculino, e são representações arquetípicas, né? Quando a gente a gente liga o sol, né? O dia, Apolo, e toda essa perspectiva ao mundo masculino, né? O sol, a gente tem o rei, né? O deus Ra, a gente tem uma série, o Rei Sol, a gente tem uma série de referências, tanto na literatura, na história, quanto na mitologia, ligadas à representação do sol e do dia com a masculinidade, e da lua e da noite com a feminilidade, né? A perspectiva dos mistérios, a perspectiva desse universo mais sensível, mais intuitivo. E aqui, claro, eu já estou entrando num debate super delicado, porque aí a gente vai falar, então significa que você está falando que as mulheres são mais sensíveis, as mulheres são mais intuitivas, esse mistério todo é das mulheres, porque ninguém entende elas, ninguém se esforça em entender, então elas que são as misteriosas, né? Elas, nós, no caso. Vamos com calma, que eu não estou falando isso, não, eu só estou jogando aqui algumas ideias que tem reverberado, porque nós vamos falar de inconsciente coletivo. Inconsciente coletivo é uma construção, não está pronto. Então, não está fechado. Todo dia a gente está construindo inconsciente coletivo. O senso comum constrói inconsciente coletivo, a mitologia constrói inconsciente coletivo, a história constrói inconsciente coletivo, né? A nossa história pessoal também, a história coletiva. Ou seja, aquilo que a gente está revisitando hoje, em termos de gênero, vai construindo, inconsciente coletivo, novas imagens e novas referências arquetípicas para um feminino e o masculino, né? A feminilidade, a masculinidade. No entanto, a gente não pode negar essas reverberações, né? E essa pintura da Frida, ela põe essa bagunça, né? Meio, ela mistura, você não sabe direito onde começa uma imagem, onde uma se sobrepõe à outra. E isso é muito interessante, porque essas demarcações muito claras, né? Elas não são tão claras assim quando a gente vai viver a realidade e experimentar a realidade. O que é gênero, gente? Alguém quer falar o que é gênero? Hoje a gente já fala tanto sobre isso, né? Então todo mundo acho que já tem alguma posição. O que seria gênero? Alguém quer? Eu não vejo vocês, então vocês têm que falar comigo. Alguém fala no microfone para falar, continua aí. Ninguém, todo mundo, quando está no online, se sente tímido, digamos assim, para falar. Ainda mais quando está gravando, Clarice. Ah, tá bom, entendi. Vocês querem que eu erre sozinha. Então, vamos lá. Tem algumas pesquisadoras clássicas, assim, né, que definiram gênero ali da década de 70 para 80, né, como, primeiro, a Joan Scott, uma historiadora, ela definiu o gênero como uma categoria de relação, uma categoria que envolve relação entre, né, dois elementos, enfim, dois conceitos, ou mais conceitos, então não envolve só dois, envolve dois ou mais, e que acaba por ser estabelecida uma relação de poder, ou seja, não é só uma categoria de relação, uma categoria de relação que envolve o poder, porque envolve inferiorização, envolve que um grupo esteja mais favorecido que o outro grupo, um grupo esteja mais exaltado em determinadas sociedades, culturas, épocas, enfim, e por isso relações de poder, que precisam de equilíbrio, né, ou restabelecer o equilíbrio. Quando a gente fala de equilíbrio, a psicologia
analítica tem tudo a ver com isso, e a gente já vai entrar nesse debate. Como a gente tem um tempo, né, até 5h15, não é isso? Pode até avançar, sem problema, Clarissa. Tá, não, mas a gente tem um tempo, eu estou fazendo uma introdução para a gente chegar na psicologia analítica. Bom, a Judith Butler é muito conhecida, né? Ela fez uma reformulação a partir, muito instigada também, por uma série de elementos que aconteceram nas décadas de 70 e 80, que foram primeiro, algumas reivindicações do feminismo negro, né, que falaram, de que mulher que vocês estão falando, né, na segunda onda do feminismo, de que mulher vocês estão falando? Porque as mulheres estavam reivindicando um lugar, né, no trabalho, e que mulher? Eu trabalho a vida inteira, né, as mulheres negras falando, quer dizer, você está falando de um tipo de mulher muito específica, que é a mulher branca, são pautas brancas, né, então, vamos conversar sobre as pautas específicas. Então, o feminismo negro vai inaugurando esse debate da interseccionalidade, um debate importantíssimo, né? E a Judith Butler, já ali no inicinho de 90, ela fala, olha, baseado muito em Foucault, né, em toda essa perspectiva, ela fala, gênero e sexo são categorias construídas no discurso, tem a ver com como a gente está performando no mundo, né? Como a gente está vivenciando aquela experiência. Ela fala de performance do gênero, né? Então, quer dizer, o que eu estou performando agora? Isso tem muito a ver com um debate entre sombra e persona, né? Assim, a persona como essa experiência, né, mais exteriorizada, aquilo que o mundo está vendo de mim, que eu comunico para o mundo, aquilo que né, aquele papel que me cabe e que eu entendo que me cabe, que o mundo entende que me cabe, ou seja, que me reconhece, né? A máscara como aquilo que oculta e ao mesmo tempo revela, né? Oculta algumas coisas e revela outras. Então, essa ideia de performance da Judith Butler tem a ver com esse movimento de ocultação e revelação daquilo que a gente vai sendo no mundo, né? E essa possibilidade de ir sendo, né, em relação a gênero e também em relação ao sexo. Porque ela fala, não é só o gênero que é construído, né? Sexo também, né, também está no discurso, porque a gente costuma falar, sexo é biologia, é corpo, né? E gênero tem a ver com identidade, né? E aí, gente, não dá para reduzir assim, né? Porque tudo está em movimento, e isso é importante. E aí a Donna Haraway, também nessa mesma época, ela traz algumas metáforas, que ela fala, a metáfora do ciborgue, ela fala, olha, né, a ideia de que nós temos uma série de composições híbridas, né? Então, o tempo todo a gente coloca pino no corpo, né? Nós somos seres humanos máquinas, a gente tem imagens nas nossas várias culturas de seres humanos animais, outros animais, né? Esses seres humanos meio mitológicos. Esse hibridismo está presente em tudo. A gente faz tatuagem, a gente muda o cabelo, a gente põe piercing, a gente põe perna, né? Uma outra perna quando a gente perde um membro, né? E por que as transformações de gênero elas são tão problemáticas? Porque aí, né, envolve essa ideia de que a gente está fazendo como se fosse, como que eu posso dizer? Como se fosse algo que a gente está maculando um corpo perfeito, né? Um corpo divino, né? E aí, em gênero, esse debate toma uma proporção, quando a gente está, aspas, transformando, né? Eu ia falar maculando, mas não, a gente está transformando esse corpo o tempo inteiro. O tempo inteiro. A gente está construindo e reconstruindo esse corpo, pinta o cabelo, né? Corta o cabelo, bota óculos, põe uma roupa mais assim, uma roupa mais assada, engorda, emagrece, fortalece os músculos, fica grandão, né? Enfim, o tempo inteiro a gente está se transformando. E aí, quando tem, por exemplo, uma cirurgia de redesignação sexual, as pessoas fazem assim, ué, não está todo mundo mexendo no corpo? Botando peito, botando silicone. Ué, por que não pode tirar o pênis? Por quê? A gente tem uns tabus em cima da questão de gênero, e aí eu acho que Foucault ajuda muito a gente a entender esses tabus e que estão ligados aos complexos culturais, que eu vou falar mais para frente.
que importa da gente falar agora é o que o Carlos comentou, né? Assim, muitas das concepções, né, do Jung inicialmente, que depois ele próprio se revisou, né? Ele reviu as próprias, tá certo? Reviu. Acho que não sei se está certo. Revisou, acho que fica mais bonito, né? Se tiver errado, desculpem. Então, ele revisou as próprias concepções, né, ao final da vida. O Jung tinha muito disso, né? Ele via que ele estava errado, ele ia reconstruindo, ele estava sempre em movimento, não tinha vergonha do que ele falava e reconstruía, né? Então, ele tinha muito esse processo, e a fase final dele, mais alquímica, mais ligada, né, a alguns estudos, né, o Livro Vermelho, ele traz coisas interessantíssimas para o debate de gênero. Né? Então, a gente vai também visitar essa fase. Se a gente pensar, assim, a gente tem aí uma consciência de gênero muito recente, né? A gente teve as ondas, né, que a gente costuma dizer, as ondas feministas. É claro que as coisas não começam com as ondas feministas, né? No entanto, a gente tem alguns marcos que são eurocentrados, são, né, a história muitas vezes é contada nesses marcos eurocentrados, e a história não existe só aí, né? Existem outras perspectivas e movimentos, mas a gente tem aí uma primeira onda que é marcada, né, pela questão da Revolução Francesa, e a gente tem essa nova concepção de mundo, né, de estados modernos, a perspectiva de liberdade, igualdade, perdão, perspectiva de tolerância, fraternidade, enfim, que são, claro, gente, isso é idealizado, né? A gente sabe como a história é cínica, né? A gente tem que olhar a história de uma maneira crítica, em especial esse pedaço da história de uma maneira muito crítica, né? E aí, o que acontece na época? Tem uma declaração dos direitos do homem e do cidadão, e aí tem uma francesa chamada Olympe de Gouges, que ela vai lá e faz Declaração dos Direitos da Mulher e da Cidadã, inspirada nessa Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, né, que foi ali na Revolução Francesa que aconteceu. O que aconteceu com essa mulher? É interessantíssimo, você digita no Google, é super legal essa declaração. 1789, né? Ela foi decapitada pela burguesia que estava fazendo a Revolução Francesa, pelas pessoas igualitárias, pelas pessoas, né, boas, libertárias. Então, assim, gente, essa questão ela é muito mais profunda do que esses discursos, né, que a gente vê. Quer dizer, é muito mais sério, né, essa igualdade né, igualdade para quem? Liberdade para quem? Fraternidade com quem, né? Então, a gente sempre tem que se perguntar. Mas aí, essa primeira onda foi muito marcada pela essa Revolução Francesa, pela Revolução Industrial, né, onde as mulheres começaram a ter jornadas absurdas, né, nas fábricas, enfim, e aí é marcada também pelo direito ao voto, né, pelo direito ao espaço público, à cidadania. Isso a gente no Brasil foi na década de 30 que a gente teve o direito ao voto, mas teve países como, por exemplo, a Suíça, na década de 70, um país europeu. Olha que loucura. Que loucura. Não, peraí, Suíça ou Suécia, gente? Ai, meu Deus, me confundi agora. Suíça ou Suécia? Dos relógios é qual? Conhecida pelos relógios. Me ajuda aí, gente. Ninguém? Tem que dar algum? Google aí, gente, se é Suíça ou Suécia. Suíça ou Suécia. Mas olha, direito do voto das mulheres na década de 70? 70, pode procurar, 70, é muito surreal, né? Quer dizer, um país europeu, é muito surreal. Mas foi isso. Então, assim, a gente vai vendo essa primeira onda, que ela é conhecida até mais ou menos, ela é demarcada até mais ou menos a década de 60, meio que pós-guerra, os debates né, de contracultura, ali começa a nascer uma outra consciência ali, né, enfim, coletiva, né, e aí a gente tem o que a gente chama de segunda onda, que começa a discutir essa questão de diferença entre sexo e gênero, né, a Simone de Beauvoir dá essa palhinha ali para a gente, e aí começa esses pequenos debates que vão se tornando maiores, questão do aborto, direito ao prazer sexual, né, e não só sexo para procriação,
enfim, o anticoncepcional, que veio forte também nessa segunda onda. O que eu quero dizer com isso? Que o Jung morreu em 1961. O Jung não pegou esse debate. Não existia esse debate, gente. Identidade de gênero, orientação sexual. Não tinha isso. Ninguém falava disso. Coletivamente, a gente não tinha atingido essa consciência que a gente tem hoje, né? Essa perspectiva, que são coisas muito diferentes, elas podem eventualmente se tocar, mas se tocam principalmente na questão política, do preconceito, e não propriamente, né, na vivência. Então, assim, a gente só foi adquirindo essa consciência muito recentemente. Para vocês terem uma noção, aí a segunda onda tem o feminismo negro, né, debate de trabalho, além do corpo, e aí surge a terceira onda a partir da década de 90, mais ou menos, com as reivindicações LGBTQIA+. E a ONU, em 94, 95, ela tem duas conferências muito importantes que ela põe para os países signatários uma orientação clara de que deveria assumir políticas de gênero. Ali é que a coisa começa a incomodar vários setores, porque essa questão LGBT é colocada na década de 90 de uma maneira mais clara. A Judith Butler sobe também, né, Paul Beatriz Preciado, enfim. Então, olha quão recente né, quão recentes são esses debates. Então, na década de 90 para frente, que a gente começa a ter esse debate, essa consciência mais clara sobre identidade de gênero e orientação sexual, inclusive de forma internacional, né, mais, enfim, com uma voz mais oficializada, né? E aí a gente costuma falar de uma quarta onda, né, enfim, dos movimentos de gênero, dos movimentos feministas e tal, que seria a partir aí de 2012, 2013, tem gente que considera um pouquinho antes, mas tem a ver com o advento da internet, tem a ver com novas formas de organização dos movimentos, inclusive movimentos que juntam ONGs, empresas, e ao mesmo tempo a militância que está mais, né, mais solta, e pela internet junta todos esses, né, as empresas passaram a achar bonito também militar. Então, por exemplo, movimentos como He4She, Me Too, enfim, esses movimentos que teve um Time's Up, foi isso? Acho que foi, Time's Up, movimentos que vão denunciando assédio, né, nas grandes corporações, grandes empresas, até em Hollywood, enfim, e vão envolvendo a ONU, vão envolvendo empresas junto, né, com movimentos de coletivos. Bom, então, aí, o que eu quero dizer com isso? Por que eu parei nesse slide? Porque a psicologia analítica, ela não tinha como acompanhar tudo isso com o Jung. É tarefa nossa, é tarefa de pós-jungianos, pós-jungianas, certo? Então, os estudos de gênero eles foram trazendo, especialmente a partir da terceira onda, essa perspectiva de construção constante das identidades, fluidez, quer dizer, nada é fixo nesse binarismo, né? Homem e mulher. Essa questão da identidade de gênero e orientação sexual que eu já falei, né? E a feminilidade e a masculinidade. O que é isso? Você pode falar que homem é identificado com racionalidade, objetividade, força, e a mulher é com intuição, com cuidado, com sensibilidade, com emoções. Oi, né? Então, assim, como que a gente analisa e pensa a psicologia analítica, analisa, né, a psicologia analítica, dentro dessas reformulações? Olha, tem uma pesquisadora, que é a Diana Mafia, que ela é argentina, e ela coloca essas duas colunas e fala assim, qual que é masculina, qual que é feminina? E aí a gente já vai direto, não precisa nem perguntar, a gente já tem uma tendência a ir direto e colocar a esquerda como universo masculino, né, objetivo, universal, racional, né, público, os feitos, né, o universo da mente, é o universo mais prático, mais literal, se a gente pode colocar aqui as engenharias, né? Aí o universo mais subjetivo, mais particular, mais emocional, né, do universo mais concreto, mais... e aí eu já discordo desse abstrato e concreto, mas, enfim, depende da interpretação. Universo mais privado, né, da família, os valores, o corpo, o metafórico, as humanas, né, é das mulheres. Então, a gente já faz isso
assim, de uma maneira super espontânea, porque a gente veio construindo isso por séculos, essa é a verdade. E aí, os debates de gênero falam, olha, isso reforça dicotomias, binarismos e essencialismos, ou seja, o homem é assim, né? A masculinidade é assim, a feminilidade é assim, e aí só tem feminino e masculino, cadê o resto, né? Ao mesmo tempo, as dicotomias e os binarismos produzem e reforçam desigualdades e violências. Por quê? Porque, em geral, um grupo se torna mais valorizado. Por exemplo, dentro da ciência, a gente quer alguém que é mais ligado, né, a uma racionalidade lógica, ou alguém que é mais emotivo, ou no universo do trabalho. A gente começa a valorizar algumas características e já dizer, essas características são masculinas, então a gente valoriza mais os homens nesses lugares. Então, reforça as relações de poder, invisibilizam, né, grupos que não estão aí, né, nem nesse lugar, nem no outro, né, esquecem que nós somos complexos, que nós fazemos articulações, integrações de processos, alguns mais, alguns menos. E aí, como é que fica a psicologia analítica nesse debate? A psicologia analítica ela trabalha com uma perspectiva de complementaridade na psique, né? Costuma-se falar, eu vou pôr aspas nesse opostos, porque tem sido discutido esse termo opostos, né? Complementares, né? Ego, self, persona, sombra, animus, anima. E aí as pessoas falam, bom, então a psicologia analítica reforça, né, os binarismos, reforça as dicotomias. Será? Para quem estuda Jung seriamente e a psicologia analítica seriamente, entende que é o oposto do que o Jung está propondo. O oposto, né? Que justamente. Tem toda uma questão também de falar, ó, arquétipos reforçam os essencialismos, porque você fala, o arquétipo né, feminino, o arquétipo da. Né, você vai descrevendo características do feminino arquetípico, aí você já está definindo a essência daquele arquétipo, você já está definindo a essência do feminino, e com isso você já está fechando. Olha só o que a gente tem que responder. E que importante a gente responder e se posicionar e entender a profundidade da teoria com a qual a gente está lidando, né? A psicologia analítica, ela não coloca os polos, né, complementares como uma meta. Não, a meta é a integração, a meta é como você junta tudo isso no seu processo de individuação. Essa é a meta, né? Para você se individuar, você tem que pegar essas, né, isso que está aí na psique de todo mundo, e você vai ter que pegar na sua e fazer essa bagunça com a sua história pessoal, com a história coletiva, com o que, né, se passa aí culturalmente, vai indo do mais pessoal e ampliando isso para o mais arquetípico, e a gente tem que ir dando conta, ou às vezes não dá, né, de alguns processos, tem que ir refazendo depois, fica ligado a um complexo, enfim, fica presa, né? Mas a gente tem que ir dando conta de permitir a fluidez psíquica. Quando está no polo, isso é estagnação. A psicologia analítica, ela fala de como a gente articula, de como a gente integra tudo isso, para promover o equilíbrio e a compensação do que acontece. Então, quando está muito para cá, a tendência é a gente compensar psiquicamente. Então, a gente não está falando, né? É como se fossem os polos, eles são etapas, estágios da nossa consciência, é como se fosse didático, ó. Isso aqui é o didático. No meio disso aqui, você tem um monte de possibilidades que você tem que articular no seu processo de individuação. Essa é a perspectiva que a gente vai entendendo. Como que a gente responde à questão dos arquétipos? O reforço aos essencialismos? Primeiro que o próprio Jung já responde, essa é mais fácil de responder, né? Porque essa o Jung não mudou tanto, né, ao longo do caminho. O ânimos e ânima, ele mudou, né? Ele foi aprimorando. Arquétipos não tem conteúdo definido, gente. Isso o Jung cansou de dizer. Cansou, você não define um arquétipo e já foi. A cultura vai enchendo, vai esvaziando, vai tirando, vai colocando.
está em movimento. O arquétipo pertence ao inconsciente coletivo. O inconsciente coletivo não está parado. A gente está criando inconsciente coletivo o tempo inteiro. Então, arquétipo está em movimento. O que a gente tem, né, é o nominho lá. A gente tem, mãe, arquétipo da mãe. Né? Em geral, todos os seres humanos representam mãe de alguma maneira. E aí, o que a gente está colocando nesse arquétipo culturalmente, socialmente, transculturalmente, coletivamente, está sendo modificado. Hoje, certamente, o arquétipo de mãe é diferente do arquétipo de mãe há 300 anos, há 200 anos, né? O arquétipo materno. Tem elementos que perduram? Tem, claro que tem, mas está em movimento. Ânimos, ânima, a mesma coisa. Então, essa é mais fácil de responder. A questão dos opostos complementares, a gente tem que ir para um debate mais profundo e compreender uma lógica. Por que o Jung foi estudar a filosofia oriental? Né? Por que ele foi estudar essas perspectivas? Essa imagem, né, a gente tem do Yin e Yang, né, esses encaixes que acontecem, né? Muita gente fala, essa ideia de encaixe, né, parece a coisa de tampa da panela, né? Tem que encaixar certinho. Não, gente, é outra lógica, a gente não está acostumada. Olha o tanto de lógicas que tem se juntado a essa mesma forma de ver, né? Só um minutinho, gente. Tá. Eu tenho que passar a agenda para o meu filho, tá? Porque ele tem que fazer a lição. Eu vou passar aqui. Só um minutinho, filho. Desculpem. Então, assim, a gente tem aqui várias lógicas, como o ecofeminismo, por exemplo, né, que é um feminismo que tem sido, né, debatido com bases da complementariedade também, da complementariedade natureza-ser humano, né, a complementariedade do quanto a gente faz parte do ambiente, enfim, o feminismo comunitário, né, e feminismo decolonial, que tem trabalhado com uma construção socialmente crítica, né, politicamente crítica, e conseguem compreender a lógica complementar na prática, porque estão trabalhando com comunidades, muitas vezes indígenas, rurais, que tem essa lógica, por exemplo, da agricultura familiar. Isso tudo trabalha com a lógica da complementariedade. Não é só Jung que fez isso, gente. Não é só a filosofia oriental lá atrás, não é uma coisa mítica. Está na cultura, está acontecendo. Os círculos sagrados, né? Que por mais que a gente fale, os círculos sagrados, eles cometem essa coisa do essencialismo e dos binarismos, reforçam que a mulher é isso, né? Mulher só quem menstrua, né? A mulher tem os ciclos, né? Igual da lua, enfim, e aí não pode uma mulher trans ir lá no ciclo sagrado, sofre preconceito. Verdade, tudo isso é verdade, está todo mundo aprendendo e refazendo. Hoje a gente tem, por exemplo, sagrado lésbico, sagrado não binário, sagrado gay. A gente vai tendo outras construções, porque olha como o mundo vai se movimentando, né? Essa ideia de complementariedade, também a ideia de circularidade, a noção de, né, por exemplo, círculos de paz. A ambivalência, a diferença é parte. Tem um reconhecimento das diferenças como a articulação, tem um movimento de articulação das diferenças. Então, é uma outra lógica que a gente precisa acessar, que é a lógica na qual Jung se baseou. Porque se a gente vai com uma lógica, né, uma lógica dessa sociedade que a gente está aqui, né, contemporânea, que baseia a ciência, né, na ciência como um pressuposto de verdade, a gente perde algumas compreensões que estão acontecendo e que embasam a psicologia analítica nesse debate de gênero. Está dando para acompanhar? Se quiserem fazer pergunta, eu mando a agendinha para o meu filho. Clarissa está dando uma pequena pergunta, aproveitando. Qual que é a diferença de pós-colonial e decolonial? Então, pós-colonial, ele inaugura nos debates pós-guerra, mais ou menos década de 50, e ele inaugura no movimento mais asiático das colonizações britânicas. Aí a gente tem grandes nomes, o Homi Bhabha, a gente tem o Frantz Fanon, a gente tem, por exemplo, o Aimé Césaire,
temos a indiana Gayatri Spivak, são grandes nomes pós-coloniais, fortemente na Índia, mas não só, tá? Em geral, que foram colonizados pela Inglaterra, né? E que se inicia esse debate da pós-colonialidade, né? E aí, o debate decolonial, ele é um debate latino-americano, que se iniciou na década de 90, com um grupo que fazia uma interface com um grupo de estudos subalternos asiáticos, fazia interface, né, grupos de estudos subalternos aqui, latino-americano, mas, assim, não é que teve um rompimento do sentido de, estou de mal, não, mas teve um rompimento porque entendeu que era necessário construir uma perspectiva crítica à colonialidade, para a nossa colonialidade, que foi Portugal e Espanha, fundamentalmente, né? Que é uma outra história de colonização, que é uma história que teve uma escravização muito profunda, né? Então, a escravização no Brasil, ela é assustadora, né? Ela foi a maior do globo, né? Em termos de período. Então, o debate decolonial, ele vem do debate pós-colonial. Então, quem inaugurou foi o pós-colonial, né? Ele traz muitos elementos, grandes referências, e o debate decolonial, ele é centrado na América Latina. Aí a gente tem nomes como Walter Mignolo, Aníbal Quijano, a gente tem Raul Maldonado Torres, e a gente tem as mulheres, Maria Lugones, Julieta Paredes, Rita Segato, enfim, a gente tem Oti Curiel, então esses debates, a Catherine Walsh, são da América Latina, estão pensando a colonização e os resquícios da colonização na América Latina. Esclareci? Tudo bem? Bastante esclarecido. Tá bom. Então, vamos lá. Eu estou aqui ainda lutando com a agenda do meu filho. Então, essas polaridades, né? Olha o Edinger. O Edinger tem livros fantásticos, né? Ele tem aquele Anatomia da Psique, que fala das fases alquímicas, né? O Mistério da Coniúncie. Ele tem... Olha, ele é fantástico. E aí, ele fala, eu penso que no futuro a maior medida do valor de um indivíduo será de que ele tem consciência de sua capacidade de ser portador dos opostos. E aqui a gente coloca, né, portador, portadora, enfim, mas ele falou de um indivíduo, né? Porque olha que interessante, né? Olha o que ele está falando. Ser portador dos opostos tem um valor enorme. Por quê? Porque você carrega uma potência que é justamente fazer a articulação desses elementos que estão ali, né, em energias que precisam se equilibrar, e você carrega essa potência, essa possibilidade de fazer essa articulação da sua maneira, no seu processo de individuação. Então, você perceber que você tem essa polaridade, não é para você ficar na polaridade, é para você atravessar a polaridade e fazer a integração. A separação é só didática. Essa é uma questão muito importante. Bom, aí a gente tem a visão clássica, né, de ânimos e ânima, que o Carlos também comentou no começo, né, que no homem, isso foi o começo, né, da psicologia analítica, que no homem a ânima se configura, né, a partir do inconsciente, enfim, coletivo feminino. Então a ânima seria essa porção energética, né, que do feminino no homem, e o ânimo seria a porção energética do masculino na mulher. Algo meio grosseiro, assim, mas algo assim. E a gente, claro, hoje está revisando esses conceitos, né? A gente tem revisado, tem esse livro que é... como que era o nome desse livro? Você conhece, Carlos, com certeza, mas agora eu não tô me lembrando, deve estar nas minhas referências. Que ele fala o seguinte, ó, as concepções iniciais do Jung sobre o masculino e feminino, e sobre ânimos e ânima, refletem a sua época. Então, terminaram atribuindo noções de feminilidade associadas à subjetividade, falta uma crase aí, né, gente? Associadas à subjetividade, receptividade, intuição, né? Esse feminino receptivo, né? Esse feminino do cálice. E masculinidade, racionalidade, objetividade, um feminino ativo. Essa ideia de eros e logos, né? essa divisão, essa polaridade que envolve as emoções, envolve a racionalidade, acabou por dar base, né? Oferecer bases para os argumentos que dizem, olha, a psicologia analítica faz reforço aos binarismos, faz reforço aos essencialismos, tudo isso que
a gente escuta, né? E tem um fundo, ou seja, não é que não existe um fundo, né? É que a gente foi se revisando depois. Consegui mandar agenda, pronto, mandei, pronto. Então, de novo, lembrando que ânimos e ânima. Primeiro, nenhum arquétipo vai estar ali com uma fórmula pronta. A gente não pode definir os conteúdos e, passa de página. Está sendo atualizado na cultura o tempo todo. Nas fases iniciais do Jung, ele ainda fez essa divisão, que seria assim, estágios, né, de desenvolvimento da ânima. Eva, Helena, Maria e Sofia. Né, a Eva ligada a uma segurança, né, amor, uma coisa mais biológica, né, uma questão mais biológica, sexual, segurança, amor. A Helena já entra uma dimensão mais romântica, né? A Maria entra algo mais espiritualizado, né? E a Sofia envolve uma sabedoria, né, que integra esses processos. A Marie-Louise von Franz, ela trabalha essas fases no masculino, e falando, olha, o homem, né, Tarzan, musculoso, ou o homem de ação, né, que é o herói romântico, o homem como um professor, né, que é um orador, né, que traz aquele ensinamento, e o homem como guia espiritual, que daí já se aproxima da ânima, como mediador da profundidade espiritual. Essas etapas, elas não são necessariamente etapas que todo mundo vai passar, não vem uma depois do outro, elas são estágios, né, desse desenvolvimento do ânimos coletivo e da ânima coletiva. No entanto, a gente tem outras maneiras de ir compreendendo, e aqui eu vou falar de algumas desconstruções. O Byton, Carlos Byton, que é excelente, eu acho ele sensacional, eu gosto muito. Espera aí que eu vou tomar água. Ele trata ânimos e ânima como o arquétipo da alteridade, ou seja, é quando a gente consegue reconhecer, né, ter um encontro dialético com o outro, com aquele que não sou eu, com o oposto, com aquilo que não está reconhecido em mim. Essa ideia, por mais que ele tenha apresentado, o Carlos Byton também, né, ele pega muito da clássica, ele trouxe algumas coisas interessantes da psicologia simbólica, mas pega muito da visão clássica, né? Então, ele apresenta de uma maneira que reforça os opostos, a bipolaridade, né? Reforça a ânima no homem, ânimos na mulher, reforça essa ideia, né? Mas já tem uma semente interessante, que é a alteridade, ó. Tem um exercício aqui, nesse movimento de ânimos e ânima, nesse eixo, que é o seguinte, eu tenho que reconhecer algo que eu não desenvolvi em mim ainda, que eu não conheço em mim, que não veio comigo, sei lá, pelo menos na minha consciência ainda não atingiu isso aqui. Eu tenho que buscar, eu tenho que fazer esse exercício da alteridade, do reconhecimento. Bom, aí a gente tem um autor bastante crítico, né, à visão clássica, em especial dos debates políticos, né, e debates de gênero, que é o Andrew Samuels. O Samuels, ele coloca, né, como ele fala o seguinte, olha, essas energias, né, de ânimos e ânimas são diferentes, né, é um outro, é algo que é diferente. Mas ele pergunta, por que a ênfase no sexo oposto, né? E aí ele fala, bom, porque irá imaginar esse outro, né, que tem uma outra anatomia, né, então esse outro para a mulher, esse outro para o homem, então ele fala a sexualidade do oposto implica na psicologia do oposto, ele fala que a sexualidade é uma metáfora, né, para essa psicologia do oposto. É muito interessante isso, mas o próprio Samuels, depois, ele começa a falar, olha, em vez da gente usar a ideia de oposto, a ideia de polo, por que a gente não começa a falar em diferença, que é uma palavra que tem sido utilizada, né, no vocabulário da militância, dos debates contemporâneos, não só de gênero, mas de raça, né, de classe, de outras reivindicações também, etnia, outras questões importantes para os debates atuais, que é a ideia de diferença, porque a diferença a gente precisa reconhecer, a gente não pode ignorar, né, a diferença é importante. A gente não pode passar por cima para ser todo mundo igual e pronto, né? Fingir aquela da Revolução Francesa, igualdade para quem? Para quem, cara pálida? Então, assim, a ideia de que somos iguais, né? Como humanidade, dignidade humana, mas somos diferentes,
e precisamos do reconhecimento da diferença para que as nossas demandas, as nossas necessidades também sejam reconhecidas, né? Então, com isso, o Samuels vai colocando uma provocação crítica. Eu acho muito importante trazer para esse debate também a psicologia arquetípica. A gente tem James Hillman, né? Tem Patricia Berry. A gente tem aí a psicologia arquetípica, ela vai reformulando a forma como a gente encara os arquétipos. Por quê? Porque ele fala muito da imagem. Qual a imagem que está vindo, né? Que está conversando, né? A sua psique está ali conversando com aquela imagem. Arquetipicamente, a gente não chega no arquétipo, né? A gente chega nas imagens arquetípicas, a gente chega através das imagens no arquétipo, né? Então tem essa aquilo que vem antes, né? Que é a imagem. A imagem, o mito, o símbolo, eles são mediadores para a gente chegar no arquétipo, que a gente, em geral, não alcança, né? Que é muito maior, que é esse inconsciente coletivo que está colocando o conteúdo lá o tempo todo. E aí o Hillman fala o seguinte: a gente precisa olhar para essa imagem e atravessar ela, porque é ela que vai nos conduzir ao processo de integração, porque naquele momento você está precisando dela. Ele trabalha a psique como se fosse um teatro vivo, assim, né? Cheio de deuses, né? Ele fala do politeísmo psíquico. A gente está cheio de deuses, deusas, enfim, né? Que a gente precisa conversar com eles. Naquele momento, um está falando mais forte, não significa que aquilo é o arquétipo do masculino. Então, se algum deus, né, específico está falando com a gente naquele momento, aquela imagem ela é importante para atravessar aquela fase da nossa vida. E aí, com isso, a gente desfaz uma série de confusões, né? A gente não está definindo o arquétipo, a gente está trabalhando nas imagens arquetípicas às quais temos acesso. E aí é com isso que a gente trabalha. E ele tem uma sacada muito interessante, ele fala o seguinte, né, o Gustavo Barcelos, ele traduz o Hillman, tem vários livros, ele sugere que com Hillman, a perspectiva da psicologia arquetípica, né, a psique e a alma podem se livrar de serem sempre pensadas em termos de opostos daquela maneira clássica. Podemos ver que ânima, ou a alma, está em tudo, né? Está por tudo, em tudo, não só na interioridade feminina do homem, está no homem, está na mulher. Então, a gente tem um significado mais amplo de ânima como alma, como aquilo que dá alma, né? Como aquilo que dá movimento, como aquilo que dá vida. E aí a gente tem uma série de maneiras de encarar esse debate que se abrem a partir da psicologia arquetípica. Tem um artigo muito interessante, né, do Roberto Novaes de Sá e da Tatiana Deola, que fala o seguinte, essas confusões, elas são causadas por uma personificação literal no entendimento da dinâmica psíquica relacionada ao princípio de complementariedade, ou seja, uma tentativa de objetivar tecnicamente a ânima e o ânimo. Sabe quando a gente quer definir? A ânima é isso. O arquétipo feminino é isso. A gente confunde, por exemplo, donzela, não é o arquétipo da donzela. Você pode até falar numa linguagem mais popular, mas aquilo é uma imagem arquetípica, gente. É um pedacinho que a gente está tendo o acesso. Então, é uma personificação da ânima, né? A donzela, ou, enfim, a amante, ou a bruxa, a feiticeira, são imagens arquetípicas, né? Fazem parte desse grande universo da ânima, né? Fazem parte desse grande universo do feminino. E aí a gente tem que enxergar essa personificação, né, como pedacinhos e superar, transpor, atravessar essa imagem, conversar com ela até a gente fazer uma integração daquela parte. Então, assim, a teoria de pares, né, complementares, como ânimos e ânima, podem ser tratados não como opostos, mas como energias diferentes, desfazendo, portanto, a noção de falta, dependência e simbiose, né, que pode advir dessas confusões numa noção de perspectiva de união, de fusão, aí essa tampa da panela. Não, o Androcemos fala, vamos trabalhar na ideia de diferença e a articulação dessas diferenças, integração dessas diferenças. E olha que genial, o próprio Jung, na fase final dele, olha o que ele fala, olha que frase, está recortada, né, no meio de uma frase maior. Vós procurais o feminino na mulher e o masculino no homem, e assim há sempre apenas homens e mulheres. Mas onde estão as pessoas? A pessoa é masculina e feminina. Não é só homem ou mulher.
De tua alma não sabes dizer de que gênero ela é. Vamos trazer o Jung, vamos tomar café. Eu não vou fumar charuto, porque eu não gosto, mas a gente traz ele para conversar. Tá vendo, gente? O próprio Jung já deu pistas para gente de que ele não estava falando de uma coisa fixa, binária, estagnada, dicotômica, como a gente acredita que é. Isso é o feminino, isso é o masculino, isso faz assim, encaixa. Não é essa imagem, é uma ideia de movimento, de complemento, de integração, e que tem nosso trabalho aí no meio, as coisas não estão prontas. É movimento que a gente vai fazendo na vida. Tá dando para acompanhar, gente? Tudo bem? Ninguém falou nada, eu vou seguir. Eu nem uma pergunta? Tá. É que para fazer a pergunta, tem que passar para ela, tem que ser no microfone. Tá bom, então. Vai fazer alguém? Não, você estava confirmando que estava tudo ok. Então, vamos seguir. Então, a partir da perspectiva, né, da integração desses opostos, né, a cisígia, essa palavra é difícil, né, masculino e feminino, a separação dessa cisígia, ela é necessária para o desenvolvimento. Contudo, essa própria separação já pressupõe a necessidade de um processo de integração posterior. A coniuntio, ou casamento sagrado, né, que envolve princípios que a gente costumava chamar de opostos, né, opostos complementares, ou essas diferenças que se complementam, a coniuntio é um processo alquímico, né, um processo alquímico, e tem vários, né, o Edinger, ele descreve calcinatio, solútil, coagulatio, sublimatio, mortificatio, separatio, coniuntio, mas tem outros também, tem muitos outros, mas esses são, enfim, os principais que a psicologia analítica tem utilizado para tratar dos nossos processos psíquicos, né, do desenvolvimento da psique. Então, a coniuntio, ela envolve esse casamento sagrado, essa perspectiva dessa integração, que é uma caminhada difícil, não tem nada a ver, não é sagrada pronta, espiritual religiosa. É uma espiritualidade que vem de um trabalho enorme de vida, gente. Isso aí é trabalho de vida, é labuta, sabe, de existência que você tem que fazer. Não é fácil integrar masculino e feminino, não. A gente tem mãe e pai, às vezes, tudo atrapalhado nas nossas figuras internas. A gente tem, né, relacionamentos que são ruins e que atrapalham ainda mais, às vezes, né, e que, lógico, vão fazer a gente mergulhar nesse universo, mas aí a gente se perde no meio do caminho. Então, a coniuntio é um processo alquímico duro de alcançar, dificílimo. Ele traz nossa pedra filosofal lá, que é a união da matéria e do espírito, é a união desses opostos tão difíceis de serem integrados, né? Então, assim, isso que a gente está falando aqui é algo mais profundo, né, do que se costuma pensar. A gente tem um mito que é uma inspiração importante para a gente pensar numa ideia de psique andrógena, né, que eu defendo e também é a defesa da psicologia analítica, né? Os andrógenos em O Banquete de Platão, de acordo com Aristófanes, eram seres esféricos que incluíam os dois sexos, e que foram se tornando audaciosos, a ponto de ameaçar os deuses com as suas tentativas de escalar o Olimpo. Zeus, face ao perigo, resolveu cortar o andrógeno em duas partes, e encarregou Apolo de curar suas feridas e virar seus rostos para o lado em que a separação havia sido feita. Assim, eles poderiam contemplar a marca dos cortes, né, o umbigo, e com isso se tornariam mais humildes. Cada metade tem procurado, desde então, a outra contrária, e um desejo intenso de se reunir. E foi assim que teve origem o amor. Todo mito, gente, é mito, né? Então, se a gente não olha o mito e fala, nossa, que absurdo, não aconteceu isso, não pode. Isso é mito, é outra linguagem, né? A gente não fica questionando o mito com base na racionalidade. E também a gente não fala assim, então no final, é desejo de se reunir com a tampa da panela, com aquele que era igual, que gruda, que encaixa. De novo, vamos partir de uma outra lógica, vamos abrir nossa cabeça, a gente não está trabalhando numa lógica racional e concreta, contemporânea, né?
essa modernidade aí que foi esvaziando algumas perspectivas que são antigas e que são dessa ideia da complementariedade. Essa historinha conta para a gente o quê? Conta para a gente que a psicologia analítica, essa ideia de psique andrógena, se baseia num movimento que era integrado originalmente, precisou se separar, por quê? Por confusões de ego, por zonas sombrias, e se identifica, se torna arrogante, quer desafiar os deuses, Olimpo e tal. Zona sombria, arrogância, temas que a gente precisa, né, limpar. Então, aí separa essa condição original integrada e precisa buscar novamente uma integração, achar um outro caminho para essa integração, porque ali tem um ego no meio, tem um ego, né, que está articulando todas essas vivências e precisa, e que está, né, quem que é o par complementar do ego? É o self, que faz essa possibilidade de integração da psique. Ou seja, olha que boniteza, né? Aspas no boniteza, mas olha só como o mito ele está contando uma história. Tem uma integração original, tem um problema egóico aqui, zona de sombra, né? Precisa separar e depois a consciência precisa dar um jeito de reunir, precisa dar algum jeito. E é disso que a gente está falando em termos míticos, tá? Então, tem essa ideia do mito da totalidade perdida, então a consciência nasce do movimento de se reunir após a noção de polaridade. A polaridade, ela é algo que a gente tem que atravessar e não ficar na psicologia junguiana. Quando a gente fica nos binarismos de dicotomias, a gente não está fazendo o caminho junguiano. A proposta da psique andrógena é a potência, né, em termos de energia da psique, para a integração. Né? E isso depende do processo de individuação de cada pessoa. Então, nesse sentido, a psique andrógena é livre em termos de gênero e sexualidade. Lembra da frase do Jung? Cadê as pessoas? Da alma, a gente não fala de que gênero ela é. Cadê as pessoas? É interessante, né? Seguimos, Carlos, com o tema da LGBTfobia, com outros complementos, ou paramos para debater? Que aqui a gente termina esse debate sobre ânimos e ânima e tal, que eu propus. Eu, por mim, continua, Clarissa, a menos que alguém queira alguma pergunta. Aparentemente, as pessoas querem que continuar. Até porque LGBTfobia faz parte da vivência, da experiência da gente, né? Sim, da experiência humana, né? Provavelmente cotidiana, né? Cotidiana e tal, infelizmente, né? Bom, a noção de complexo, vocês têm um professorzão aí, né, que fala sobre complexo. Eu já assisti algumas palestras do Carlos falando sobre complexo, então vocês não precisam de mim para entender complexo, né? Basicamente, o que eu acho importante, né? O Jung, ele entendeu o complexo na perspectiva do teste de associação de palavras. O teste de associação de palavras é simples, apresenta uma lista de palavras, são várias, e aí tem todo um procedimento, né, marca cronometra o tempo e tal, e olha, né, a expressão da pessoa, marca o tempo que a pessoa tem de resposta, mas basicamente fala vermelho, a pessoa tem que falar gato, a primeira palavra que vem na cabeça, sei lá, escorredor, escada, não sei, qualquer coisa. Você tem que falar de maneira espontânea, você não tem que ficar pensando, racionalizando para dar a resposta certa. Tem que ser algo espontâneo. O teste de associação de palavras, ele deu origem ao polígrafo, que hoje a gente tem como a maquininha da verdade, sabe? Aquela máquina de verificar da mentira ou verdade, enfim. E é interessantíssimo, porque em algumas situações, o Jung, né, algumas palavras, ou palavras, conjunto de palavras, por exemplo, palavras que eram ligadas, sei lá, família, mãe, pai, são palavras que têm um conteúdo que está relacionado. As emoções deixavam de ser lineares, então apresentava alguma coisa, a pessoa tinha um rubor na face, a pessoa tinha um tempo de resposta diferente, ela gaguejava, ela pensava, estava diferente. O Jung começou a entender isso, né? E que tinham algumas reações emocionais tinham a tendência de se agrupar em torno de núcleos, com significados
semelhantes, né? E aí, isso é interessante. O Jung, ele saca, ele fala, putz, tem alguma coisa aqui, né? Emocionalmente, tem uma coisa que está junto aqui, tem emaranhado de emoções aí, e que a pessoa não tem muita consciência, né? Ela não está conseguindo elaborar isso de uma maneira racional. Então, basicamente, o complexo é uma zona psíquica, né? Não sei se a gente pode chamar de zona, mas tem a ver com esse emaranhado, esse nó emocional, que tem a ver com representações que a gente vai organizando, né, por meio de experiências emocionais significativas, e que podem se tornar núcleos, né, que são sensíveis, e alguns deles são muito autônomos, né, a autonomia é uma coisa relativa, né, nos complexos, alguns eles falam por si, caminham por si, a pessoa não tem o menor controle de algumas situações. Eu sempre gosto de dar um exemplo da minha vida, né? Eu tive um parceiro que ele se envolveu com uma amiga minha e que chamava Renata, né? E aí isso, lógico, me feriu triplamente, 1 milhão de coisas, né? E tal, adolescente, tal, aquela coisa profunda. E aí eu passava no supermercado, tem aquela marca de macarrão Renata, sabe? Aquilo para mim era desgraçado, era uma coisa assim, eu não conseguia passar na fileira do macarrão, Renata. Eu chorava no supermercado. É ridículo, a gente começa a falar, né? A gente dá risada. Hoje eu deixei, né, a Renata para lá, eu posso até cozinhar, Renata, não tem problema. Mas olha só que engraçado, eu não conseguia passar na fileira do mercado. Isso é complexo, gente. Isso é um complexo, porque está ali um nó emocional que vai se juntando a pequenos estímulos, eles vão grudando, como se fosse um ímã, sabe? E vai atraindo dentro de experiências emocionais que foram significativas e que muitas vezes geram um estado emocional perturbado, eu no mercado, né? Completamente perturbada. E aí, o que acontece com esses os complexos, né? Muitas vezes eles nos tomam, né? Eles nos tomam. Você não fica no seu estado, que a gente chama, né? O estado que seria o seu habitual, reconhecido pelas pessoas, né? Clarice é assim, assado. Não, você tem reações esquisitérrimas, né? De, sei lá, jogar um macarrão e pisar em cima. Reações que não são esperadas, não são racionais, né? E os complexos, eles têm essa habilidade de tirar a gente do lugar, né, do eixo, porque eles têm uma certa autonomia em relação ao nosso ego, em relação ao que a gente está orientando. Cara, se você quiser ir fazer os complementos, tá? E aí, o que é interessante? Foi descoberto, né? Descoberto é uma palavra péssima, né? Foi, sei lá, entendido, né? Que a gente tem também complexos no nível da cultura, no âmbito da cultura, e não só no âmbito pessoal, né, da psique individual, mas a gente também tem complexos no nível da cultura. E aí, perdão, acho que eu passei a mais, né? Então, essa ideia de inconsciente cultural, né, que seria um estágio é sempre complicado também, né, nada é muito assim certinho de estágio, mas se a gente considerar, a gente tem níveis, né, desse inconsciente, tem o inconsciente pessoal, tem o inconsciente familiar, tem o inconsciente ali que é da nossa cultura, né, às vezes regional, né, cultural, aí tem o inconsciente mais que envolve algo mais amplo, né, transcultural, até chegar no arquetípico. A gente tem essas etapas, né, que nem sempre se cumprem de uma maneira linear, e claro que não, mas tem essas reverberações, né, do mais pessoal ao mais coletivo. E o complexo cultural, ele está no nível da cultura, né, que a gente está inserido, então, da nossa época, da nossa vivência histórica, né, ele tá ligado a uma questão do inconsciente cultural, né, e aí são esses padrões emocionais que se manifestam numa cultura e que estão a serviço de egos, né, que não integraram aspectos sombrios, né, lembra do macarrão da Renata, vamos pisar no macarrão da Renata, mas isso coletivamente, né, isso coletivamente. Então, algumas situações, né? Aqui eu já estou falando mais da LGBTfobia, mas algumas situações, como, por exemplo,
a questão da homossexualidade, né, a questão da orientação sexual não tradicional, né, ou a questão LGBT, de um modo geral, né, evocam na cultura, e aí você vai falar, em que cultura? Eu estou falando de cultura de modo geral, porque aqui nós estamos falando em várias culturas, essas reverberações acontecem no nosso tempo, né, histórico, não só no nosso tempo histórico, mas elas estão muito presentes, elas são um complexo cultural muito ativo, né? Elas reverberam ali na sociedade. Então, sabe aquela coisa de ver duas mulheres se beijando, ver dois homens se beijando, e aí a pessoa, aquilo não tem nada a ver com a vida dela, né? Não tem nada a ver, são duas pessoas se beijando. O que você, né? Isso afeta a sua vida, a sua existência. E aí a pessoa se sente completamente atacada com aquilo, né? Porque aqui está ligado a um complexo, a uma estrutura que está autônoma, ela não tem domínio sobre aquela estrutura. O ego não está dando conta, né? O ego está a serviço de aspectos sombrios, ele não está integrando, né? E aí, gente, o negócio tem reações que são completamente violentas, completamente inapropriadas e desqualificadoras, né, muito violentas. No caso da LGBTfobia, ela é sustentada, né, por algumas narrativas sociais, elas reforçam o complexo cultural. Então, a gente tem dicotomias, né, do XX, XY. É bizarro como as pessoas justificam, nasceu menina, é menino, nasceu menina, é menina, é XY, o resto é anomalia. Então, essa ideia de polarizar entre o normal e o patológico, né, a patologização, é um discurso muito presente na LGBTfobia que sustenta esse complexo, né? Sustenta que isso não é normal, né? Isso é doente, isso é anomalia, ou isso é perverso, né? Ele desvia do que deveria ser, né? Esse desvio é quem está normatizando, né, o que é o certo e o que é errado, socialmente, a partir de uma noção emocional. O conteúdo é emocional, ele não é racional. Então, argumentos racionais, em geral, não quebram complexos, nem os individuais e nem os culturais. A gente, claro, tem que continuar, né? Senão não era professora também, não acreditava no conhecimento, não é nada disso. Mas, em geral, se trata de um estado emocional. Então, você não fala para um estado emocional, escuta, isso não faz sentido. Porque não é essa lógica, né? Faz sentido. Para quê? Para o agrupamento emocional, é igual eu, né? Não faz sentido eu não passar no corredor, eu chorar quando eu vi um macarrão, ou eu pisar em cima do macarrão, quebrar e depois ter que pagar, sei lá, 4 pacotes de macarrão que eu não usei. Isso faz sentido? É claro que não faz sentido. E a pessoa, no fundo, sabe que aquilo é ridículo em algum nível da consciência dela. Quer dizer, isso que eu falei também a gente pode discutir, nem sempre a pessoa ela tem, né, porque às vezes o complexo ele está dominando muito espaço ali, né? Então nem sempre. Mas existem alguns reforços culturais e sociais que vão intensificando essa questão do complexo cultural em relação à LGBTfobia, né? Esse discurso que eu falei, médico da patologização, tem um discurso religioso, e aí, claro, aqui eu não estou falando que todo mundo que é religioso pensa isso, que todo mundo que é cristão pensa isso, não é isso, gente. É uma questão que existe uma narrativa, né, específica de um grupo religioso, não estou falando um grupo, mas um conservadorismo religioso que leva a reforçar, né, a perspectiva de Adão e Eva, da criação. Então, o homem foi criado assim, a mulher veio da costela, ela é uma auxiliadora, já reforça os papéis do masculino e do feminino, né? E aí a gente tem todo um debate também, né? As figuras que são exaltadas, e aqui nós estamos falando de uma religião específica, ou de uma, não uma religião, uma posição, né, que seria o cristianismo, e claro, dentro do cristianismo tem muita gente crítica, a gente tem, por exemplo, as católicas pelo direito de decidir, são feministas católicas, evangélicas pela igualdade de gênero. Então, assim, gente, eu não estou falando que todo mundo tem essa postura, eu estou falando que existe isso também dentro da religião, né? Dentro da religião cristã. Então, essa perspectiva da Maria, por exemplo, né? Muito essa questão da maternidade, como o corpo da mulher para a maternidade.
a perspectiva dos heróis masculinos, né? Jesus como Salvador, então é homem, né? Deus, uma figura meio masculina. Todo esse debate vai reforçando as dicotomias, então reforça que tem o masculino e o feminino tem o seu lugar, o masculino tem o seu lugar, e o que não é masculino e feminino, o que não se reconhece como tal, o que é não binário, o que é trans, enfim, o que não tem essa determinação, e aí? Tá onde? Entra no complexo cultural. Entra num espaço emocionalmente perturbado, porque aí a pessoa tem que sair desse lugar que está ali instituído dentro dela, né? Então, isso é bastante sério nessa questão. Quer falar alguma coisa, Carlos, dessa questão, que eu ia passar para um outro tópico? Não, se alguém quer fazer alguma pergunta? Não, pode continuar. Bom, aí o último tópico que eu trouxe para a gente discutir é a construção da identidade de gênero no dinamismo da persona e sombra. Como eu falei no começo, a ideia de persona ligada à máscara, né, ela trabalha nessa perspectiva de ocultação e revelação. Ou seja, a máscara não é algo mentiroso ou falso, é algo que nos pertence também, né? Quando a gente utiliza uma máscara, um papel social, uma vivência que está exteriorizada, ela faz parte da gente. Só que ela está exteriorizando um aspecto, uma faceta da gente. E a sombra está ali, né, nesse movimento de ocultação, né? De negação, de repressão, ocultação e, às vezes, desconhecimento, né? Falta de acesso. A gente está trabalhando num eixo, né, que é como eu me comunico socialmente e como eu internamente, né, tenho esses conteúdos lá no meu porãozinho, né? A construção da identidade de gênero, de qualquer identidade, né? Mas a identidade de gênero especial, peraí que eu vou precisar de mais água. Envolve, por que a construção da identidade de gênero em especial? Por conta do debate afirmativo. A gente tem essa fala do sair do armário, né? E o armário como essa metáfora, né, do oculto, do que está dentro, de que não pode ser revelado para o mundo, né? E por isso essa perspectiva de sombra e persona, ela é muito interessante. Persona, gente, quando a gente sonha com roupa, sabe? Geralmente é um sonho que está sonando a nossa persona, né? Evento social, que a gente tem que ir lá. Então, essa ideia do armário ela é muito interessante, porque é a ideia do closet, onde tem as nossas roupas, e ali a gente tem as nossas facetas, as nossas máscaras para usar socialmente. Só que a gente não pode abrir esse armário, né? Porque socialmente, se a gente pensar no complexo cultural, né, da LGBTfobia, socialmente eu não posso usar essas roupas que estão nesse armário, né? Não tem espaço, não tem lugar para essa identidade de gênero se afirmar, né? Então, esses embates entre o que projetar, o que expor, o que defender sobre si mesmo, e o que ocultar e o que proteger, na questão da construção da identidade de gênero, se tornam muito sérios, né? Porque tem uma história de muitas repressões, de muitas subalternidades, de muitas violências, né? Então, assim... Larissa, oi? Deixa eu aproveitar a temática aqui. A gente estudou há um tempo atrás a Austin, e ela fala, baseado em Foucault e outros autores, que toda essa questão da dicotomia de gênero tem uma violência simbólica colocada atravessando. Exato. Exatamente, porque a violência concreta, né, a violência de ir lá e dar um tiro, dar um soco, bater, né, e chutar, ela vem da violência simbólica, né? Ela é uma manifestação, ela é um estágio da violência simbólica que já está acontecendo em outros níveis, né? Quer dizer, é uma violência que não permite que as outras pessoas sejam, né? Sejam. E é isso. A construção da identidade de gênero, ela é uma construção de identidade negada, né? Por isso, nesse manejo entre persona e sombra, acontece isso, quer dizer, a violência simbólica, ela nega a possibilidade da pessoa ser, da pessoa pegar no armário, por isso que a Judith Butler fala de performance. Eu vou performar o quê? Né? O que tem a ver comigo nesse momento? O que eu estou experimentando? Com que roupa que eu vou? Né? É uma experiência, né, que a gente vai fazendo na vida.
A gente não está pronto, ou pronta, ou pronta, enfim. E aí, essas violências, né, simbólicas, epistêmicas, violências, né, do processo do saber, do conhecimento, violência simbólica que tem a ver com o ser, né, essas dores do ser. As teorias decoloniais falam de decolonialidade do ser, do saber e do poder, que envolve todas essas relações importantes, né? Então, o Jung fala, olha, a persona é um sistema adaptativo da psique ao mundo, né? É uma espécie de compromisso, ou seja, o indivíduo está estabelecendo ali um compromisso por meio daquele papel, daquela máscara, né? É uma intermediária a persona. E como é que a pessoa vai fazer uma adaptação e um compromisso com um mundo que está assim, perturbado por um complexo cultural da LGBTfobia? Que tipo de compromisso eu estabeleço com um mundo que me violenta simbolicamente e não permite ser? Eu fico vestindo uma roupa, uma máscara socialmente que não me pertence, muitas vezes. Eu demoro demais para abrir o meu armário, né? Para abrir o meu armário e vestir outras possibilidades, né? Até experimentar quais possibilidades que eu quero, que fazem mais sentido, né? Então, assim, essa perspectiva, né, que a gente precisa para se organizar no mundo, é uma organização que o ego precisa fazer, né? A persona ajuda o ego a se organizar e possibilita que a multiplicidade do self se manifeste, ou seja, o eixo ego e self também está sendo atualizado pelo eixo persona e sombra o tempo todo. E a construção da identidade de gênero, ela vai, ela mexe com esses eixos, né? Com todos esses eixos e ânimos e ânima também, é claro. E aí, olha só, né? Quer dizer, a Marie-Louise von Franz, ela fala, olha, a sombra é um outro, né? Com quem a gente tem que se relacionar. É uma relação super ambígua, né? Hora a gente cede, outra a gente resiste, mas não dá para a gente ignorar a vida inteira. Mas é isso, quer dizer, tem um outro dentro de nós. E aí, quando a pessoa vai reprimindo, o que acontece com repressão com sombra? Isso todo mundo sabe, né? Qualquer junguiana, sabe? Quanto mais a gente reprime a sombra, mais a sombra cresce. É isso, é simples, é fácil de entender, assim, quanto mais a gente fecha esse armário, tranca, bota cadeado, a hora que abrir, vai voar coisa em todo mundo. Vai ser aquele armário que vai, sabe, fazer uma bagunça, o caos mesmo. Então, esse movimento pendular, né, da psique entre persona e sombra, ele fica muito prejudicado porque tem uma descompensação, tem um desequilíbrio na construção de identidade de gênero de pessoas LGBTQIA+, que tem esse conteúdo socialmente negado, né? Tem um aspecto sombrio que é social, que é cultural, que é o complexo cultural ligado a isso, né? A identidade afirmativa de gênero, sabe quando a gente fala, nossa, mas precisa ficar se beijando na frente de todo mundo? Precisa falar desse jeito? Precisa de um vocabulário que é deles, delas, deles, precisa de X, né? Precisa de língua neutra, aí todo mundo começa a se irritar, precisa de tanta coisa, não é só ser uma pessoa normal? O que é isso, gente? Em termos psíquicos, é uma tentativa de compensação psíquica. Foi tão esmagado, reprimido e negado esse aspecto, que a hora que vem tem que vir de modo firme, afirmativo, é uma tentativa de compensação de todos esses processos de esmagamento. A sombra está muito grande, ela precisa sair e precisa ter um equilíbrio. A sociedade negou, né, por meio do complexo cultural. Como é que a gente vai sair? Entende? Precisa de uma persona esteticamente disruptiva, que incomoda mesmo, que é não binária. Ó, eu sou tudo aquilo que você não me permitiu ser. Porque aí vem essas perspectivas que são até, às vezes, agressivas, porque foi tão negada que ela precisa afirmar muito. É uma questão de compensação psíquica. Dá para entender? Clarissa, essa dinâmica, por exemplo, ela se aplica a todos os coletivos, os grupos socialmente reprimidos ou negados. Isso. A gente vê, por exemplo, na década de 70, quando reclamavam de queimar sutiã. Que é um exemplo. Você precisa afirmar você precisa do movimento, sei lá, afro-americano, eles precisam marcar a identidade, precisa... É isso? Exatamente, né? Hoje a gente fala ainda, né? Nossa, por que as feministas são tão agressivas? A gente fala isso.
Ai, precisa de tudo isso? Precisa ficar com raiva de homem? Precisa não sei o quê. Gente, precisa, pelo movimento, se a gente pensar, é uma analogia psíquica mesmo, é uma compensação para o que foi feito. Muitas vezes você vai entender a história de uma pessoa que está ali sendo agressiva, gente, ela viveu cada experiência, cada situação que você fala, não, eu entendo, tem que ser agressiva mesmo, pelo amor de Deus, se afirma aí, pelo amor de Deus, para você existir de uma vez, porque vai dando um desespero de ver existências que não se realizam. Por favor, né, vamos realizar a existência. A gente está aqui, a gente precisa realizar a nossa existência e precisa permitir o máximo possível que tiver ao nosso alcance que outras pessoas realizem a existência delas. Então, sim, esse mecanismo ele envolve todo tipo de situação existencial reprimida socialmente de uma maneira muito intensa e que tem a ver com vários tipos de complexos culturais, né? O machismo é um complexo cultural, a misoginia são complexos culturais que esmagaram as mulheres por muito tempo, né? E aí, quando elas vêm para fora, elas falam, o quê? Quê? Sabe? Aqui não, homem não, aqui são só as mulheres, aqui a gente, né? É isso que você falou, aqui a gente queima sutiã mesmo, aqui a gente se defende mesmo, porque, gente, tem uma história de repressão e de negação, a sociedade negando o aspecto, muito importante, né? Então, eu acho que isso é central da gente pensar. Todo movimento que ele está muito intenso, ele tem uma história de repressão, ele está com uma sombra gigante que precisa ser compensada. E a gente faz parte desses processos, né? Eu citei aqui, né, LGBTfobia, porque é um complexo cultural muito forte, muito presente, né? Mas machismo e misoginia também sem dúvida nenhuma. Todo dia a gente liga o jornal e vem uma notícia de feminicídio, vai dar um negócio desesperador, né, na gente, que você vai... Racismo, né? Racismo. Aí você fala, mas nossa, até quando, né? A pessoa nem para disfarçar, né? Porque a gente sabe que o racismo está aí, mas nem para ter a inteligência social, aquela cínica, né? Nem isso. A pessoa nem isso faz. Então, assim, é algo que a gente tem. Por que não faz, né? Se pensar em termos junguianos. Justamente a questão do complexo te toma, né? É completamente irracional quando você fica imitando um macaco, uma coisa absurda e horrorosa, é algo que você está tomado por esse complexo, é um complexo cultural, e você está ali, ó, grudado num inconscientão, né, que é enorme, um inconsciente cultural, uma coisa enorme, que você não dá conta de perceber o que você está fazendo num nível de interferir naquilo, né? Você está ali reproduzindo e sendo tomado por aquela energia, né? Bom, é isso, gente. Aqui tem algumas referências, deve ter faltado outras, né? Tem um livro que eu queria divulgar para vocês, que ele está aí no Franco, né, que eu organizei, é o segundo, aí, a Psicologia Pós-Junguiana e os Debates Contemporâneos sobre Gênero e Sexualidade, né? Acho que tem um errinho de escrita aí. Saiu esse ano pela editora Atena, agora em junho ou julho. Tem um artigo, 1 ou 2, né, Carlos, que é seu, né? A gente tem 2. Vocês têm 2, né? Tá com parcerias também. Eu também tenho 2 artigos, né? Organizei, fiz a introdução. A gente tem aí, está discutindo nesse livro algumas questões que envolvem o debate contemporâneo, então tem temática envolvendo a questão dessa desconstrução e revisão de ânimos e ânima, né, da questão do complexo cultural também, a questão da metáfora do armário, tem a decolonização, ou decolonialidade da nossa área, né, de psicologia junguiana diante dos debates contemporâneos de gênero, né, eu falo do sagrado não binário e da psique andrógena, eu tenho um artigo sobre as mulheres lésbicas, né, e os círculos de mulheres lésbicas, o círculo sagrado, o sagrado lésbico, como tem sido articulado esse debate entre o feminismo político, militante, e o feminismo do sagrado, né, como que a gente articula essas duas visões, né, eu trabalho muito nessa tentativa de articulação. E é isso, gente, eu agradeço muito, eu vou parar de compartilhar para a gente conversar se tem um tempinho, não sei, tem pouco tempinho, né, vocês não quiseram falar, então eu também fui falando.
Clarissa, só do livro, ele está disponível também online para baixar, não? Na verdade, ele é gratuito, né? Ele é um e-book, assim, ele é um PDF. Você mesmo pode. Você recebeu, não recebeu, cara? Você não tem ele em PDF? Sim. Tá, já. Então eu vou passar para a turma depois. Passa para a turma, ele é aberto, é conteúdo aberto. Eu quis fazer aberto mesmo para ser acessível. Clarissa, me passou agora, então, que se a gente for muito epistemologicamente correto, digamos assim, rigoroso nessa questão do círculo sagrado feminino, essas coisas, muitas vezes essa dimensão tem uma dimensão política vivencial que é justamente afirmar o feminino dentro, o sagrado feminino, tá? Muitas vezes é essencialista, etc. Mas tem uma dimensão das pessoas que estão vivenciando, que é essa dimensão política de afirmar a potência, a necessidade. Então a gente tem que. Claro, não, claro, a gente não pode ignorar que é também uma forma de luta, né? Você defendeu o empoderamento da mulher pela via da deusa, pela via do sagrado. Algumas pessoas podem achar isso ridículo, eu compreendo as pessoas acharem isso ridículo, mas eu acho que a gente deve, ao invés de achar ridículo, é tentar olhar para a perspectiva da outra pessoa, né, e do que tem sido pensado, organizado, é uma forma de empoderamento, é uma forma de luta também, é uma forma de olhar para a história das mulheres e enaltecer aquilo que ficou desvalorizado por uma concepção de sociedade, por exemplo, moderna, racionalista, que valoriza o logos, né, e aí um resgate do eros e de uma outra dimensão que pode ser compreendida como feminina, né, desde um olhar interpretativo. A gente não precisa entender as mulheres identificadas como eros, né? Porque pode reforçar os binarismos, mas uma vez que a gente tem essa identificação, por que não reconhecer um valor nas emoções, no caminho da intuição, no caminho dos ciclos que não são dessa lógica racional moderna, né? Pós-Revolução Francesa. Então, nesse sentido, é uma luta, sim, eu acho bem importante a gente reconhecer esses dois universos de luta e aproximá-los dentro do possível. Pessoal, alguém quer comentar? Fazer alguma pergunta? Vem aqui, então. Milena? Olá, Clarissa, tudo bom? Nem sei se é uma pergunta propriamente dita, assim, mas... Não, mas acho que antes de qualquer coisa, queria te agradecer, te parabenizar, assim, pelo teu trabalho. Eu acho muito, muito bacana. Até já brinquei com o Carlos algumas vezes que eu sou só tiete, assim, né? Acho que o trabalho que você faz é de uma dimensão, de uma profundidade muito legal para a psicologia analítica, né? De fazer esse resgate, é algo que a gente até estava conversando em supervisão, né? A gente muito fala e muito ouve, né, dentro dessas discussões junguianas, o que o Jung falou sobre o feminino, mas a gente, talvez muito poucas pessoas se dedicaram a, de fato, fazer esse compilado, né, da obra dele, né, e dessa dimensão de tudo que ele já foi alterando e estruturando, né, nessa visão do que é feminino. Eu até fiz esse desafio, assim, em casa recentemente, de pegar ali nos índices e ir colocando um post-it toda vez que ele fala de feminino, sabe? Para ter É um grande trabalho, né? Falar. Depois você me manda isso? Você tem isso? Eu achei tão legal. Você conseguiria, você compartilharia comigo? Assim, eu peguei pelos índices gerais mesmo, mas assim, eu digo isso para dizer que assim, eu nem terminei de fazer, assim, eu não consegui ler tudo ainda, né, que está ali posto. Mas me deu até vontade de comentar, porque eu tinha ouvido a palestra que você deu aqui para a Federal, mas no evento que teve, né, sobre diversidade, que o Carlos promoveu, né, e já tinha me marcado essa frase do Jung lá no livro vermelho, né, de que a alma não sabe de que gênero é, né? E é legal, assim, acho que até pesquisei ali rapidinho agora no Google, né, o livro vermelho foi escrito entre 1914 e 1930, né, e ele foi publicado no Brasil só em 2010. Já se disse, né, do que o Jung disse antes mesmo de ter acesso ao que o próprio Jung falou, né? Então, assim, digo tudo isso para dizer que acho o teu trabalho super legal, né, de trazer essas várias camadas de Jung para gente, né? E eu queria pedir que você falasse um pouquinho mais, explorasse talvez essa questão do nome ser o mesmo, para a gente falar de um princípio psicológico, né, desse feminino enquanto, sei lá,
enquanto abstrato, enquanto aquela listinha lá da pesquisadora, né, assim, enquanto princípio feminino, e ser a mesma palavra para designar, né, o gênero. E às vezes a gente acaba utilizando a mesma palavra para falar de coisas muito diferentes. Né, queria te ouvir um pouquinho mais sobre isso, assim, como que você pensa o termo feminino, o que para você encaixa nesse termo ou não, e como que nós junguianos talvez temos que pensar ou repensar essas questões. Obrigada. Legal, ai que bom, legal te ouvir, obrigada, e também parabéns pelo seu trabalho. Eu não sou uma pessoa exaustiva, igual você falou, não, fazer um compilado. Eu não sou nada de compilado, eu sou uma pessoa rápida, acelerada, e vou fazendo tudo assim. Então, assim, eu preciso muito de parcerias de gente mais detalhista, assim, sabe? Então, adorei que você está fazendo esse levantamento, achei ótimo, porque, de verdade, acho que até pensando nos tipos psicológicos do Jung, né? Eu sou um tipo muito intuitiva, sabe? E assim, não é uma coisa, eu não tenho esse trabalho. Então, isso que você falou, você, né? Poucas pessoas fazem isso compilado. Eu também não fiz, entendeu? O que eu faço é articulação de teorias mesmo, né? E aí a gente vai caminhando, né? Fazendo uma articulação crítica das teorias. E é isso, eu acho que eu tive uma trajetória que me ajudou nesse sentido, porque eu trabalho há 10 anos na Federal do ABC, que é um lugar muito político e que tem os movimentos assim de uma maneira muito intensa, e sou junguiana na minha prática clínica, e aí eu tive que fazer uma articulação, estudei religião, aí eu falava, bom, eu tenho, né, religião e gênero, aí eu fui articulando e fui entendendo a necessidade de olhar para esses mundos não de maneira dicotômica, né, e binarista. Então, isso para mim foi importante, foi assim que eu fui articulando. Em relação à sua questão, né, a gente usa a mesma palavra para, muitas vezes, coisas que talvez, né, se tivesse um outro nome, né, seria mais fácil da gente socialmente se compreender, né, que de fato aí uma mesma palavra acaba cabendo muita coisa nela, né, e aí a gente não sabe qual o sentido que está sendo evocado naquele momento, né, e isso pode ser um complicador, sim. Você vê como a linguagem, né, ela carrega, a linguagem ela é muito simbólica, né, e ela carrega essa questão arquetípica, né, a linguagem está junto com a imagem, como o Hillman falou, né, a gente tem que atravessar a imagem, muitas vezes uma palavra é um símbolo, né, uma palavra já representa muitas coisas diferentes, né, o símbolo ele é polissêmico, ele representa coisas muito diferentes para pessoas de realidades diferentes. Então, se eu falar uma palavra aqui, você vai te evocar experiências para outra pessoa, outras e tal. E, de fato, no debate do feminino, do masculino, isso é um rolo, né? Isso é um emaranhado, é uma confusão mesmo. Agora, você me perguntou o que é o feminino para mim. Não sei te responder. Eu acho difícil responder isso. Eu acho que o feminino é tudo isso, misturado mesmo. Eu acho que é também, né, esses aspectos que foram negados por uma civilização que valorizou o logos, né, que valorizou a razão. Então, sim, é também esses aspectos da intuição como formas de conhecimento, de acesso ao conhecimento, à intuição, às emoções, né? Isso, para mim, não é que as mulheres são mais emocionais ou não, é algo arquetípico que foi negado historicamente. Se a gente pensar em termos da valorização do que foi valorizado, sim, o Eros, como forma de acesso ao conhecimento, foi desvalorizado, né, pela modernidade. Então, sim, eu acho que o feminino pode reivindicar esse lugar que foi negado, né, e pode reivindicar outros lugares, né, porque, de fato, quando a gente empobrece o debate, coloca, né, só isso, né, tem muito mais coisa, então acho que a gente pode reivindicar outros lugares, mas eu não acho que a gente tenha que, aí, muitas aspas, se masculinizar para também ganhar né, ganhar espaços. Eu acho que a gente tem algo que pode ser reivindicado, né, como esse universo de Eros, e que é super interessante para trazer para o conhecimento. Se a gente pensar a psicologia junguiana, ela tem uma ânima, né, ela tem uma alma que justamente resgata esse tipo de sabedoria, de conhecimento, de forma de acessar, de forma de construir,
que é por rede, que é por complementaridade. As mulheres formam muita rede, né? Formam redes de apoio, de cuidado, e assim, isso tem sido cada vez mais consciente, essa formação de redes, porque a gente, muitas vezes, não tinha essa sororidade antes, e hoje a gente entendeu a força da articulação de redes, né? Então, assim, eu acho que tudo isso compõe o feminino, mas eu não posso dizer que isso é o feminino só. O feminino é muita coisa, né? Então, mas é isso, mas eu acho que esses resgates são importantes, sim, né? Eu não descartaria as emoções, a intuição, a subjetividade, não, isso é muito bom, inclusive a subjetividade, a psicologia o estudo da subjetividade, né? O inconsciente, tudo isso que chamam de, né, o universo subjetivo, o universo das emoções, está ligado a esse estudo que a gente faz aqui. Então, poxa, que universo riquíssimo que a gente tem, né? Olha que maravilhoso. Se isso for chamado de feminino, eu topo, sabe? Eu topo, eu gosto. Mas é isso, não dá para definir assim de uma forma, né? Eu acho que a gente pode ir enfatizando aquilo que foi negado, resgatando o valor e também refazendo as construções, né, disso. É isso, e obrigada, viu? Bem legal. Obrigada. E assim, acho que eu não posso te ajudar tanto assim, porque eu também sou uma das... É? Então tá. Então a gente só bebe um café, faz outra coisa. Tudo bem. Obrigada. Alguém tem mais uma questão? Senão eu acho que eu vou para a última questão para fechar aqui. Uma colocação que você fez ali no slide anterior, que quando afirma-se a identidade desses grupos, que de alguma forma passavam pela soma e foram negados, a persona ela é disruptiva, né? Em relação, quer dizer, a persona, o social desse grupo, ele é disruptivo em relação ao dominante. Isso. Exatamente. É porque tem uma necessidade de ser disruptivo, né? Existe uma necessidade aí, porque o dominante foi aquele que reprimiu, né? Aí entra numa lógica de dominador e dominado, né? Que quer dizer, para você sair dessa dicotomia, desse lugar que foi negado, você vai precisar romper essa lógica. Então, você vai precisar chocar, muitas vezes, essa lógica, vai precisar, enfim, estabelecer algo que balança as bases nas quais está estruturada essa dominação, né? Por isso que essa pessoa precisa ser disruptiva, por isso que muitas vezes a pessoa precisa chocar, a pessoa precisa mesmo, sabe? Não basta ser trans, eu quero fazer um negócio, né? Que me vejam, entendeu? Não basta não basta ser homossexual, eu quero beijar na rua sim. Entendeu? E aí, isso é importante da gente reconhecer também como legítimo, né? Essa persona disruptiva, ela precisa ganhar força, né? Ela precisa ganhar força porque ela tem que romper com tanta coisa, né? Num processo tão gigante, a sombra está tão grande, gente, que precisa de uma persona muito forte, sabe? Muito forte. Precisa comunicar muita coisa ainda, né? Que foi negada. Seria isso. Eu acho que sobe muitas questões, mas eu ia pensar exatamente que essa arte, que tem essa função de conexão com o inconsciente que vem, ela é disruptiva, né? Ela vai se colocar além da pessoa. Exatamente. Você sabe que eu gosto muito de imagem, né? Eu adoro arte também, né? Eu acho que, por isso que eu comecei com a Frida Kahlo. Quando a gente vê essas imagens disruptivas, a gente também tem um caminho. Porque, por exemplo, eu sou desse cabelinho liso, essa cara de professorinha, boto óculos, não sei o quê. Eu não tenho nada de disruptivo na minha aparência. E, no entanto, eu tenho uma alma muito disruptiva. Eu me conheço, eu sei que eu tenho uma alma disruptiva. E aí, o que acontece com isso? É interessante que, às vezes, a gente acha canais, expressões na cultura que fazem esse processo junto com você, né? Você vai junto com aquela obra, com aquela autora, com aquela, né, com aquela artista, enfim, com aquela situação que também te ajuda a se pôr para o mundo, a se traduzir nessa disrupção, nesse processo. Disrupção? Acho que não existe isso, né? Nesse processo disruptivo que você precisa fazer. Então, assim, é interessante porque nem sempre a gente vai para a identidade de gênero em si, nem sempre a gente vai para a persona de física ou para um papel, psicóloga, professora, não sei o quê, advogada, um papel socialmente bem encaixadinho. Mas aí você usa outras formas de expressão que te ajudam a romper,
né? Então, por isso, a Frida Kahlo, genialzíssima. Então, é isso, ela traz esse processo disruptivo na arte dela. E aí eu tomo para mim. Clarissa, eu acho que já agradeço bastante, foi muito esclarecedor, muito bom, levantou muitas questões. Acho que a gente agradece bastante esse diálogo. E vamos ver se a gente encontra junto para ajudar a disruptir. Vamos, né? Disruptivar, sei lá, né? Como que fala essa palavra? Eu aproveitei aquela tua imagem que é da década de 70, né? A Suíça. Você viu se é Suíça ou Suécia? Não, né? Não, foi Suíça. Suíça? É, Suíça, tem até algumas coisas lá. Daí eu coloquei lá no grupo dos Jungianos, Rubicão. Aí a Cristina falou: imagina a Patrícia Barry vinda da Califórnia, chegando na Suíça. Pois é, gente. Você acha que pode? Suíça é a terra do Jung, não é isso? É a terra do Jung. Ah, é? Então, meu Deus, olha só. Então, como é que a gente exige? Vou falar, né? mais uma vez, a Milena vai falar a última vez, daí depois. Não, é bem rapidinho, juro. Não, mas daqui no cantinho, né? Eu acho que a Patrícia Barry deu uma palestra sobre a experiência deles chegando lá no Instituto. Falhou. Tenta falar de novo. Tá ruim. Eu acho que, assim, pode ser uma falsa memória, mas eu tenho quase certeza que quando a Patrícia Barry, ela falou no Tiaços, né, lá do Marcos Quintais, ela trouxe essa experiência, né, deles chegando lá no Instituto Jungiano, que era esse grande lugar de pensar questões, né, e aquelas mulheres que você via no livro e tal. E você vê, sei lá, Mário Von Franz, todo esse pessoal falando as coisas que diziam e não podendo nem votar, porque ainda estava acontecendo, estava instaurando a questão do voto feminino, né? É muita loucura, né? É muito. Isso que é loucura, gente. Não, isso é muito doido mesmo, você vê. Pois é, daí a gente tem que ver, bom, imagine como é que foi, né, a gente pensar a influência dessa sociedade de alguma forma atravessando a psicologia analítica, né, não tem como não atravessar. Exatamente, não tem como. Mas, bom, aí se a gente continuaria na sequência, no encontro que a gente fizer, a gente debate todas essas questões aí. Clarissa, muito obrigado, tá certo? Agradecemos a presença. Obrigada a vocês, muito bom. Obrigada, Milena, pela fala, muito bom também. Então tá bom, Clarissa, obrigado, então. Tchau, até mais.